Ah! O que o Rei Leão tá fazendo aqui? É uma coisa que a gente vai falar hoje no nosso vídeo. Esse daqui é o Rei Leão da Funko, né? Ele é muito bonitinho. Ainda a Funko ainda não chamou a gente para fazer, mas se chamar a gente faz tão bem quanto eles. Mas hoje a gente vai falar sobre justamente o Rei Leão. Quando lançou o live action, que deu aquele furor enorme, né? Toda aquela história que tem gente que fala, será que é live action, será que é animação, né? E, inclusive os bichos não tem nem os bagos, né? Então não fizeram ele perfeito. Ou será que não? Nesse filme a gente também foi contratado, foi chamado para fazer o desenvolvimento técnico, né? E pensar dessa maneira criativa que a gente usa aqui na Atom Studios para fazer um balde de pipoca. A ideia desse balde de pipoca, né? Ele tá aqui, ó. Vou tirar ele daqui, inclusive. Olha aqui, ó. A patinha do Rei Leão. Parece uma coisa simples, né? Parece óbvio, parece simples, parece, né? Uma coisa básica. Mas quer saber como é que foi feito? Quer saber toda a complexidade, toda a inteligência de produção que a gente colocou nesse balde que ficou muito, muito fofo, né? Ó, as patinhas aqui, ó. Isso aqui foi a ideia nossa de colocar as pegadinhas, né? Colocar no chão assim, né? Botar a pantufa no pé e sair andando. Então, quer ver como é que foi feito? Quer entender como é que foi a produção e o pensamento disso daqui? Fica no vídeo até o final. Não esquece de dar joinha e roda a vinheta. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre sobre o balde de pipoca, né, que a gente fez para o lançamento do filme live action, né, a refação do filme em live action, que foi do Rei Leão. Aqui eu tô com meu amiguinho, que foi uma inspiração, inclusive para saber por que eu tô com ele, a gente comprou esse bichinho aqui para usar como referência em algumas coisas. Eu tenho o meu gato também, que eu usei como referência, porque o que acontecia? Da mesma forma que foi feito qualquer outro produto nosso, né, uma agência de publicidade, né, uma agência de marketing, ela propôs para Cinépolis um balde de pipoca promocional, né? Inclusive, não falando nada em relação a isso, mas o outro balde de pipoca promocional da concorrente foi uma fita cassete, né? Eu acho que eles quiseram remeter essa coisa nostálgica de coisa antiga, e daí fizeram o balde de pipoca, era uma fita cassete que estava escrito Rei Leão. A gente fez dois baldes, né? Tem esse daqui, que é o balde de pipoca, que é o pezinho do Rei Leão, e tem um outro que foi para um outro cinema, que era o tronco, onde tem aquele desenho, né, do Rei Leão, aquele desenho famoso. E daí a gente foi chamado, então, para fazer esses dois. Eu vou falar aqui sobre essa patinha, que é uma coisa bem curiosa, né? Então, a ideia era fazer a pata do Rei Leão, a pata do filhote do Rei Leão, né, do Simba, e a inspiração que a agência teve para fazer ele foi aquele momento do filme em que ele bota a pata na pata do pai, na marca da pata do pai no chão, né? Ele coloca a pata lá e vê o quanto o pai é grande, o quanto ele é poderoso, né? E ele sente aquele orgulho, né? Como todo filho sente orgulho do pai, né? O pai é sempre o herói. Então tem um valor simbólico muito forte na relação. Desse modo, eles tentaram pegar aquele momento do filme e colocar, fazendo com que a pata fosse exatamente a patinha que ele coloca em cima e percebe. Parece um balde bem simples, ele ficou super fofo. Esse foi um tipo de projeto que foi um projeto bem legal, que é um projeto de uma coisa que a gente havia comentado, que aconteceu anteriormente no Thanos, tá? Na verdade, a agência teve um modelador lá que modelou a patinha do Rei Leão, que tá bem próxima dessa daqui, tá? É uma patinha super bem modeladinha, bonitinha, meu, com detalhes, tipo, reparou na parte aqui, ó, onde tem o outro dedão dos felinos, né, com a unha. Então foi feito tudo isso muito bonitinho, muito legal. Qual que foi o primeiro ponto, né? Passaram pra gente e aquilo lá que a gente falou. Foi feito numa malha. Essa malha não dá para produzir nela, é muito complexo, muito complicado, porque a usinagem não é possível, também não estavam todos os ângulos de saída calculados nela. Então, do jeito que estava, não era possível ser produzido. Aí entrou a gente, eles contrataram para poder fazer o desenvolvimento técnico. Não só o desenvolvimento técnico, mas a inteligência de produção.
Por que que a gente fala que é inteligência de produção mais uma vez, né? Porque não simplesmente a gente pega um desenho, retrabalha ele, né, remodela ele, por exemplo, nos meios para a produção, mas a gente pensa como isso aqui vai ser produzido, de que maneira. A gente sabia que ia ser sopro, nesse caso é sopro, algumas raras exceções são injeção, mas geralmente é sopro, é um processo rápido, um processo mais barato para fazer, né? E aí a gente consegue várias cores, várias coisas bem legais. Bom, a gente tinha um prazo também bem curto em relação a isso, né? Que eu acho que esse é um calcanhar de Aquiles, né? Tem que ter um prazo maior, tem que ter o tempo maior para fazer. Aí é um pouco da culpa, fala assim, a culpa é das agências, na verdade a culpa é das empresas que promovem o cinema, né? Porque eles recebem os filmes, um ano antes eles recebem tudo que vai acontecer naquele ano. Então se for programado, for projetado, até porque eles recebem o mesmo material que empresas de brinquedo, né? Que se montam toda para poder fazer. Então dá para fazer antes, dá para pensar antes. Mas, infelizmente, as coisas acabam ficando um pouco apertadas sempre, né? E aí tá uma outra grande característica nossa, que é a velocidade de trabalho que a gente faz, né? Pega o produto, faz a velocidade de trabalho. Isso a gente pode orgulhar, porque muitos clientes já comentaram a velocidade que a gente trabalha, né? Os clientes, principalmente aqueles que trabalham com produção. Em resumo, ele foi pensado dessa maneira, a patinha, a gente recebeu o arquivo, e esse arquivo que a gente recebeu, eu vou botar o Simbinha aqui de lado, só vou deixar aqui para falar que a gente tá falando dele, né? Eu acho muito fofo esse aqui do... Então a gente remodelou essa peça. A gente foi lá e começou a remodelar ela para ficar matematicamente. Bom, primeira coisa que aconteceu, quando teve o primeiro desenho, que chegou o desenho, pra gente começar a pensar, né? Primeira coisa foi a gente ir atrás das referências, né? Quais eram as referências, entender que é aquele momento que ele tá botando a patinha, entender o que que aquilo lá dava, e sabendo que essa pata ela tinha que ter aquela fofura de um filhote, né? Meu gato era filhote na época, então foi legal porque deu para usar bastante referência também do meu próprio gato. Fui lá, olhei, ele até saía correndo de mim porque eu pegava a pata, dava uma olhada e tal, mas eu peguei referência de outras coisas, imagens do próprio filme também, imagens de animais, e para tentar entender justamente essa proporção, né? A proporção de um filhote ela é diferente da proporção de um adulto. O pezinho é menorzinho, ele é mais fofinho, mais gordinho, dá vontade de morder, né? O primeiro conceito desse projeto, quando a gente recebeu ele, vamos falar dele, né? O primeiro conceito que a gente recebeu, ele era totalmente reto, né? Então a peça vinha e fazia uma pata, assim, deitada. Qual que era um problema, uma questão? Aí tá um dos pontos da inteligência de produção. A gente viu aquilo e percebeu que daquele jeito não era possível ser produzido, tá? Porque a gente tinha uma área muito grande aqui embaixo e o sopro, porque vem aqui uma coisa e sopra isso daqui, não chegaria nesses dedos. Era impossível chegar nesses dedos, não ia ter força o suficiente. E daí qual que foi a sacada que a gente teve? A gente teve duas sacadas aqui para a mudança do desenho, mas não do conceito do projeto. Por isso que é importante saber o conceito. É por isso que a gente entra num projeto, porque a gente sabe qual é o conceito. A gente, se fôssemos engenheiro, provavelmente, o pensamento só de produção, né, que é a engenharia de produção ou a produção, iria tentar otimizar o que tinha. E às vezes podia perder um pouco de estudo em cima da peça, né? Essa é uma coisa que eu falo muito para os alunos e para clientes nossos, né? A gente não fala, eu não falo que a gente é melhor ou pior que engenheiro. A gente trabalha em conjunto. Os engenheiros eles têm um pensamento cartesiano, um pensamento matemático. Então ele olha para o objeto e ele vê quais são as melhores formas de poder resolver aquilo lá que ele está observando com mais efetividade, tá? Naquele caso, aquele produto, uma das coisas que provavelmente iria se fazer era tentar achatar a peça, então achatar ela, né? Seria um dos truques, tipo, eu tenho ela muito longa, eu vou achatando até o momento em que eu sei que o cálculo de sopro chega. Só que se eu achato a peça, meu, ela ia ficar horrorosa. Eu ia olhar ela de frente, ela ia estar bonitinha, eu ia olhar de lado e ia ver que ela estava achatadinha, tá? Então, qual que foi uma solução que a gente pensou e na hora de modelar a gente falou para eles que a gente ia fazer essa modificação e pensou, ao invés de fazer a pata assim, né, a pata ela apoiada inteira, e se ele tivesse como se estivesse pisando? Então se ele estivesse pisando, o calcanhar dele, o pé de um leão, ele é grande, né? Então o calcanhar dele ia estar de pé, assim, então ele ia só apoiar a parte de baixo da patinha e a parte de cima ia estar apoiando, é como se ele estivesse colocando. Então por isso que ele tem esse desenho, é como se ele estivesse colocando, tá vendo? A pata no chão. Isso quer dizer o quê? Antes, essa parte aqui vinha até aqui no chão. Então tinha toda essa região, daqui de trás até aqui, para o sopro. Quando a gente fez isso, a gente facilitou muito o sopro.
né? Facilitou o escoamento do ar aqui dentro, como o ar ia bater, e até facilitou aqui, garantindo que isso daqui fosse produzido, tá? Outra coisa que a gente propôs, e que foi muito fofo, e daí foi uma coisa que realmente foi referência, em cima de referência, foi fazer essas almofadinhas, né? Essas almofadinhas do Rei Leão não tinha na peça original. Como a gente sabia sobre o processo de produção e sabia que isso era possível, a gente propôs tanto que a agência falou, mas é possível fazer? Falou, é possível fazer. Então a gente fez e ganhou uma força muito grande, né, ter a pegadinha dele, né. Até fiz uma brincadeira na época que foi apertar a pegadinha assim na areia, né, e daí ficava a pegada do leão, né, como se o leão tivesse passado. Então isso foi muito legal. Fora isso, a gente começou a modelar outras coisas. Quando observou o desenho, essa peça aqui, ó, essa parte aqui, né, do dedo, ele era um pouquinho para cima, porque o dedo do leão realmente ele fica um pouquinho para cima, ele vem o dedo e vem um pouquinho aqui para cima. Não dava para fazer ele para cima, não por causa do desenho, tá? Porque o sopro não ia dar, o sopro ele ia vir, então você imagina que o sopro ele vem aqui, ia fazer a volta e ia ter que subir, tá? Ele ia subir aqui, ele fazia e subir. Não tinha como ele subir. Né? O sopro ele sempre tá no movimento descendente para poder formar essa bolha de peça. Então a gente fez ele inclinado para baixo, mas ainda dando a impressão, o que a gente chama de gestalt do objeto, dando a gestalt de que parece que ele está para cima, mas de fato ele está um pouquinho inclinado para baixo para dar essa questão do sopro. Qual foi o outro truque desse projeto? A gente sempre fala sobre ponto de emenda, essas coisas, né? O fechamento do molde, né? Então, adivinha onde é que está o fechamento, né? Se a gente colocasse um fechamento de molde para cá, né? A gente ia ver que não tinha ângulo de extração em alguns pontos, né? Ou aqui atrás, ou aqui na frente. Se a gente colocasse exatamente no meio aqui, também não ia ter ângulo de extração, porque esse dedo aqui, ele é um pouquinho para trás em relação ao meio da peça, né? Se eu olho o meio da peça, ele é um pouquinho para trás. Então não tem ângulo. Então se eu vou fazer dois moldes e vou tirar, ele ia bater, não ia fazer. Qual que foi a inteligência do nosso projeto? A gente começou a pensar como é que ia ser essa modelagem e começou a calcular um fechamento de molde, que é um fechamento de molde aqui embaixo, ele foi em ângulo. Para vocês saberem onde é o fechamento de molde, ó, tem uma linha de divisão aqui, ó. Tá vendo? Essa linha de divisão é o fechamento dos dois tacelos desse molde. Tá? Então essa linha de divisão ela era na diagonal, tá? Em relação ao desenho, ela na diagonal, e aqui do lado ela acompanha, ó, toda essa lateral aqui, ó. E do outro lado, a curva ainda é maior, ó. Se a gente olha, a curva ela vem daqui do dedo, ó, tá vendo? Ela vem aqui do dedo, faz uma entrada, sobe e entra aqui, tá? Por quê? Imagina se a gente fizesse o ângulo aqui, ó, não tinha extração para cá. Para não perder a qualidade e a característica do produto em si, a gente pensou nisso, a gente pensou como é que seria o ângulo. Falar, mas aí é só pegar o desenho, né, e dividir. Não, a gente tinha que saber qual era o equilíbrio de sopro que ia ter. Óbvio que a gente falou na empresa de produção, a gente começou a conversar, falando, vou fazer esse fechamento em curva, que tal se a gente, na verdade, definir as massas pela diagonal. Então, ao invés de fazer aqui, a gente fez na diagonal para equilibrar as massas de sopro, para equilibrar o ângulo de sopro de tudo isso. Porque a peça ela entrava aqui, né? Então soprava inteiro, né? Lembre-se que ela tem uma casinha aqui em cima e só tem um biquinho, né? Daí ela sopra e faz toda a peça. Aí a gente teve essa inteligência de produzir o produto dessa maneira. Redesenhamos a pata, repensamos todo o projeto, propusemos outras coisas, novas coisas, né? Tem até meu sobrinho, a gente ficou brincando com meu sobrinho, ele ficou brincando, né? Ele pisou aqui e ficou andando com a patinha do Rei Leão, né? Justamente, né? Fala assim, é muito legal. E daí a gente fez toda a finalização. Então ele ficou uma pata super orgânica. A gente teve aí um tempo muito curto para pensar em tudo isso. Quais coisas não deu tempo para fazer e que a gente fala, puta, foi uma pena, né? Porque a gente teve muito pouco tempo. Quando eu falo pouco tempo, galera, a gente tá falando aí de 4, 5 dias, né? Para fazer com muita velocidade, para entregar a peça para ser produzível, né? Então a gente tinha um desenho aí, mesmo que em 3D, teve que remodelar tudo, né? E teve muito idas e vindas de pequenos ajustes, né? Até pontos de, por exemplo, aqui, se você ver, ele tem os tendões, né? Dá para ver um pequeno tendão aqui, ó. Aqui esticando. Isso aí também foi pensado, como é que esse tendão tá esticado na hora que a pata tá inclinada. Então tudo isso foi pensado para chegar o mais perto possível. O que foi uma coisa que infelizmente não deu tempo. Se a gente tivesse mais tempo, e eu tô falando aí, tivesse entrado isso daqui um mês antes,
a gente tivesse modelado lá naquela primeira semana, na segunda começa a pensar tal, a gente queria muito ter colocado pelo nele, ter colocado toda a textura de pelo, que ia ser uma coisa muito fofa que ia ter, né? Mas não deu tempo de colocar a textura do pelo, infelizmente. Para quem mexe em Maya, para quem mexe ZBrush, fala, não, mas isso é fácil, eu vou lá no meu pincel de textura e pinto a textura aqui, ele faz muito rápido. Mas lembre-se, lá é Polymesh. Quando eu faço isso, eu tenho que transformar ele em Polymesh. Quando eu transformo em Polymesh, que são os triângulos que definem isso, eu não consigo usar aquela peça para produção. Então a gente ficou numa sinuca de bico, né? Então a gente tentou fazer até a textura, mas aí não deu tempo. A gente conseguiu resolver, para falar bem a verdade, a gente conseguiu resolver a textura nos dedos, né? A gente conseguiu lá resolver uma textura num dos dedos, sabia, porque é assim, não é simplesmente tacar um pelo, é entender qual é a posição que o pelo tá, né? Para poder fazer a curva. Como não deu tempo hábil de modelagem, né? Porque tinha que modelar pelo a pelo, tinha que entender como é que ia ser cada ponto, né? Ia ser uma textura que ia ser muito trabalhada, ia ter que ficar muito tempo, né? Como se você fosse modelar a mão, você teria que passar aqui o rastelinho, puxando o pelo no ponto certo, na altura certa. Mas a gente queria muito que tivesse feito, mas acabou não dando, infelizmente. Mas, de qualquer forma, ficou incrível, é uma pata que todo mundo acha muito fofo, né? E ela é fofa, a ideia era essa, era parecer de filhote, bem fofinha. E foi mais um dos trabalhos que a gente fez aqui na Atom, pensando na inteligência de produção do produto e que é ofertado para vocês. Então, essa patinha, ela foi feita com muito carinho, assim como todos os outros produtos, a gente estudou muita referência, muita coisa no tempo que a gente tinha, que eram esses 4, 5 dias, tá? De redesenhar inteiro. Então a gente estudou a referência de animais, anatomia, né? Para poder chegar o mais próximo possível de uma big pata, Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo vale um joinha, hein? Pô, isso aqui dá um trabalho do caramba, meu. Imagina quantas peças a gente pode ter o orgulho de fazer e ver ela produzida, né? Então, meu, dá like aí, isso vale um like. Se inscreve no canal, não esquece de se inscrever no canal, acompanha a gente nos podcasts que tá bem bacana. Nosso podcast está falando muito sobre negócios, sobre várias vertentes do design. Siga a gente no Instagram, no Facebook. Até a próxima!